Vamos lá, senhores, eu sou Mário Sobral, do Jornal Segurito, em mais uma edição aqui do SST canal. E continuamos com o tema ergonomia. Quando a gente fala de ergonomia, a primeira coisa que a pessoa pensa é na análise ergonômica. Acha que começa e termina pela análise. A análise é uma etapa apenas de ergonomia. Porque é comum te encontrar a análise fechada da gaveta, e aquilo ali nada é a mesma coisa. Então, a primeira coisa que tem que ser feita, na minha opinião, é garantir o comprometimento da direção, lá da alta gerência, do chefão. Porque se ele não comprar a ideia, de nada vai adiantar você fazer uma avaliação linda, com todas as ferramentas, mas que vai ficar apenas no papel. Para você garantir esse comprometimento, você tem que fazer um pequeno projeto. Mostrar o que é ergonomia, quanto a empresa está perdendo, absenteísmo, processos judiciais, quanto de recurso você vai precisar. Depois que você conseguir convencer a autogerência, aí tudo bem. Só que não é um convencimento para que ela aceite a necessidade de ergonomia, é para que ela abrace a ergonomia. Como assim? Não adianta de nada lá o diretor dizer, olha, tá bom, você pode fazer isso. Você, sozinho, não vai fazer quase nada. A gente precisa da engenharia, da manutenção, da logística, do compras, a gente precisa dos demais setores. E como é que eu vou saber por onde começar? Eu tenho que ter alguns indicadores, né? Então, o primeiro indicador possível é atestado de questões ergonômicas, relacionado a questões ergonômicas, né? Então você vai levantar tudo aquilo que tem a ver. Você não, né? O setor de saúde vai lá levantar os atestados relacionados a problemas osteomusculares. E aí eu vou saber aonde é que estão essas pessoas. Eu já tenho mais ou menos setores onde vai ter uma maior incidência, setores que vai ter pouco ou nenhuma. Se ainda está na dúvida, quais são os dias de afastamento desses atestados? Então, quanto maior o afastamento, mais grave a situação, e aí eu começo a fazer uma triagem. Isso vai dar erro? Pode dar, mas eu preciso de um critério. O que mais que eu posso fazer? Queixas no ambulatório. Todo dia vai gente lá reclamar no ambulatório, olha, eu estou com uma dorzinha aqui, passa aí algum Reparil Gel, Gelol, Benguê, alguma coisa para amenizar. Isso aí é um indicador para mim. Quais são os setores onde eu estou tendo maior incidência de queixas? Perícias judiciais relacionadas a problemas ergonômicos. Ah, é no setor fulano de tal. Percebe que eu comecei a cruzar um monte de informação. Quando eu faço o cruzamento de tudo isso, eu começo a ter, olha, o nosso setor mais grave é o fulano de tal. Tá, encontrei o setor. Encontrei o setor, aí eu posso começar a pensar e fazer as análises. Só que aí eu preciso, antes de começar as análises, de uma equipe, do famoso comitê. Comitê é o seguinte, não adianta eu fazer um comitê de 30, 40, 50 pessoas. Eu sempre falo com meus alunos o seguinte, tem uma turma de 40 alunos. Se eu passar um trabalho em equipe para os 40 alunos, todos vão fazer? Todos vão trabalhar? Lógico que não. Vários ali vão ficar de mochilas e vão na costa dos outros. Então, eu preciso que a equipe seja pequena. Eu não acredito em equipes muito grandes, assim, imensas para fazer um determinado trabalho. Eu preciso de equipes pequenas. E aí eu tenho que tomar cuidado quem eu vou escolher para essa equipe. Se eu percebo que aquela pessoa foi indicada, mas não tem nenhum interesse, tira. Ah, mas ele é o chefe da manutenção. É melhor que seja alguém mais operacional que vai te ajudar do que ser o gerente. Então, coordena, define melhor, define quem é que vai ser o comitê, treine esse comitê. Eles têm que ter uma noção. E geralmente quando a gente for treinar, sei lá, vão aparecer lá 30 para o treinamento. Não, ou melhor, a gente vai convidar 30, vão aparecer 15 e vão comprar a ideia, vão gostar da ideia 5. Ok. Antes, você tinha quantos braços? 2, agora você tem mais 5, ou seja, tem mais 10 braços. Eu sempre penso assim, eu tenho que ir começando aos pouquinhos e conforme a produção consiga perceber que ela está melhorando por causa da ergonomia, você consegue mais adeptos. Espero que tenham gostado. Percebam que depois de tudo isso é que a gente começa a análise ergonômica. Então, espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte o nosso programa, compartilha esse nosso programa. E para a semana, mais um tema sobre ergonomia. Um abraço e até lá. Fala, prevencionista, tudo bem? Hoje estamos aqui com o colega André Camargo. O show é com ele, eu só vim atrapalhar.
Vai lá, André. Vamos lá, Nestor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Aí não dá. O cara vai ver o vídeo de dia e eu vou falar boa noite. Quem pode fazer a análise ergonômica do trabalho? Essa é uma pergunta muito discutida e é um ponto que eu levanto vocês a pensarem, questionarem quanto a isso. A ergonomia no nosso país ela não é uma profissão reconhecida. Então, o profissional, para ele se tornar um especialista em ergonomia ou até mesmo um ergonomista, ele tem que fazer um curso de especialização na área de ergonomia. Existem algumas profissões que elas têm, dentro do seu próprio conselho, dentro da sua própria regulamentação, ela abrange a análise ergonômica do trabalho. Inclusive, a profissão de fisioterapia, por exemplo, dentro da resolução número 403 de 2011, ela traz como uma das atribuições do fisioterapeuta do trabalho a realização da análise ergonômica do trabalho. E o Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura, ele traz também na resolução 437 de 1999 a denominação de laudo que o engenheiro de segurança do trabalho ele é um profissional apto a realizar um laudo da avaliação ergonômica do trabalho. Está no artigo 4 do inciso 4 dessa resolução. Pode ser daí que surgiu essa questão de usar o termo laudo ou análise ergonômica do trabalho. Mas isso é um questionamento que a gente faz, a gente não consegue chegar a uma conclusão. O profissional, então, que pode fazer essa análise ergonômica. Se vocês observarem e procurarem na Associação Brasileira de Ergonomia, eles vão solicitar que esse profissional, eles vão orientar que esse profissional seja um especialista em ergonomia, ou seja, tenha feito uma especialização na área de ergonomia com uma carga horária superior a 360 horas. Mas isso, como eu já falei, ela pode ser regulamentada por outras categorias profissionais, já que a ergonomia não é uma categoria profissional, o ergonomista não é uma categoria profissional. O profissional apto a fazer essa análise ergonômica do trabalho é um profissional que tenha conhecimento, até pela própria adaptação que ele tenha que fazer, de anatomia, biomecânica, que é o movimento, a análise desse movimento do trabalhador, das medidas antropométricas para saber se o posto de trabalho está ou não adaptado a esse trabalhador, que tem a capacidade de identificar as condições ambientais de trabalho e da organização do trabalho, ou seja, tem a capacidade de interpretar e analisar se a norma regulamentadora 17 atende, se o posto de trabalho atende à exigência da norma regulamentadora 17. A pessoa ou profissional que pode realizar análise ergonômica do trabalho, qualquer profissional, volto a falar, qualquer profissional que tenha conhecimento nessas áreas. Existe uma tendência de que os profissionais que tenham mais conhecimentos na área sejam ergonomistas, associados à Associação Brasileira de Ergonomia, e que esses profissionais têm mais habilidade. Eles estudaram mais. Então, essa tendência é válida. Mas qualquer profissional com capacidade que se ache apto a realizar essa análise, ele pode realizar a análise. Pesquisando documentos do Ministério do Trabalho, norma regulamentadora 17, vocês vão observar que não tem nenhuma orientação quanto a esse profissional. Mas eu levo vocês a pensarem, se vocês observarem esses dados aí na tela sobre as doenças profissionais, os dados estatísticos da Previdência Social, 2014, foi lançado recentemente, as doenças do sistema muscular e os transtornos mentais são doenças de longe muito superiores às outras. Essas duas doenças estão relacionadas às questões ergonômicas, a uma análise ergonômica. Só uma reflexão. Por que será que essas doenças estão superiores, estão nesses níveis tão altos, tão alarmantes? Provavelmente porque as questões de intervenção ergonômicas não estão sendo feitas de forma correta. A análise ergonômica não está sendo feita? Estou incluindo a ergonomia dentro do PPRA? Será que isso eu posso? Será que eu não posso? Eu devo ou não devo? Ok? Esse ponto da questão de ergonomia é assunto para a nossa próxima aula, para o nosso próximo encontro. André, o técnico de segurança do trabalho pode elaborar análise ergonômica do trabalho? Nestor, igual eu comentei, falei, os profissionais que tenham conhecimento em anatomia, fisiologia, biomecânica, que tenha conhecimento de psicologia, porque querendo ou não a ergonomia está relacionada a questões psicológicas do trabalho, que entenda o processo produtivo. Se ele se sentir apto, na sua formação foi abordado, ok. Mas olhando, observando a grade curricular dos cursos técnicos, até por exigência do MEC,
A gente observa que na graduação do técnico, na formação do técnico, ele não tem essa análise aprofundada dessas profissões, dessas exigências. Então ele tem que ficar com o pé atrás quanto a essa realização. Na minha opinião, para que ele chegue a fazer essa análise, ele tem que aprofundar o seu conhecimento nessas áreas. Então, ele pode fazer e pode gerar os resultados que a gente viu e comentou, dos níveis de acidentes ergonômicos, de doenças musculares muito altos. Provavelmente é uma consequência desse resultado, da falta de habilidade profissional em fazer um documento tão importante e que exige um nível de conhecimento em várias áreas. Até outros profissionais de curso superior com especialização, dependendo do que eles vão encarar dentro da área de ergonomia, eles vão pedir auxílios de outros profissionais. Dependendo se eu for Vai ser feito em equipe multidisciplinar. Sim, com certeza. Se eu for analisar risco de movimento, uma lesão provocada por movimento, como é que eu posso adaptar um posto de trabalho para diminuir um nível de movimento, um esforço físico, talvez um fisioterapeuta seja o profissional ideal. Mas se eu estiver pensando em adaptar um posto de trabalho para melhorar a produtividade, que a ergonomia trabalha com isso, talvez o engenheiro de produção seja o profissional ideal. Então, dentro de uma análise ergonômica, o importante é envolver todos esses profissionais. E para o técnico, quanto mais conhecimento ele tem na área, melhor é. Que ele vai conseguir orientar esse ergonomista para que ele atinja os objetivos necessários dentro da empresa que ele está atuando. Então, você, no caso, está propondo que mesmo que o técnico de segurança não elabore pessoalmente, mas que ele pode fazer parte da equipe para somar resultados lá no final, né? Então, elaborando essa análise ergonômica em equipe junto com o ergonomista do caso. E conhecendo todo o processo. Porque nenhum profissional, um consultor, ele não entende mais do que quem está dentro da empresa. E o técnico está vivenciando. O técnico sabe o problema. Dentro da ergonomia, a gente só consegue chegar a uma solução se eu tenho uma orientação para onde eu devo ir. E o técnico de segurança vai ser o profissional que vai conseguir orientar um ergonomista, um profissional que está fazendo essa análise ergonômica, para que ele chegue a uma solução. De fato. Então, resumindo, né, o técnico, se ele não tem conhecimento para elaborar sozinho, aí você falou bem, vai ter que ter conhecimento em a parte anatômica do corpo humano, e isso a gente não vê nos cursos técnicos. Eu, por exemplo, no meu curso, eu não vi grade de curso nenhum. Então, de fato, para o técnico elaborar a análise ergonômica do trabalho, se ele não tem esse conhecimento, que no curso não foi dado, se ele tem, ele conseguiu a parte, de outra forma. Se ele não tem, ele deve elaborar, ou pelo menos fazer parte da equipe elaboradora, mas como um colaborador, né? E não executando uma análise ergonômica sozinho. É porque, igual a gente comentou já, essa questão da habilidade e do profissional assumir esse risco, a gente tem que tomar muito cuidado quanto a isso. De fato.